Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui nessa tarde, mais uma vez, trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, certo? O intuito desse vídeo não é ganhar curtida, não é ganhar compartilhamentos, mas é propagar a palavra de Deus, né? Usar as redes sociais, usar o YouTube, usar todas as formas para que a palavra do Senhor ela seja divulgada, seja propagada. E o tema da mensagem que eu venho trazer para você nessa tarde é: não seja enganado pelo espírito que enganou Balaão. Nós vamos ler no livro de Números, capítulo 22, nós vamos do versículo 4 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Eu quero aqui, irmãos, trazer uma mensagem para você a respeito do que tem acontecido nesses últimos tempos. O Senhor Jesus ele vai falar que nesses últimos tempos haveriam pestes, rumores de guerra, fome, morte, pessoas que não vão ter mais amor pelo próximo, mas ele também alerta sobre os falsos profetas. E o tema dessa mensagem é: não seja enganado pelo espírito que enganou Balaão. Balaão ele era um profeta de Deus. Apesar de naquela época existir Moisés, que era o profeta de Deus, escolhido por Deus para ter libertado o povo do Egito. Só que Balaão ele era um profeta também. E Deus falava com ele. Só que o rei de Moabe, ele estava desesperado. Por quê? Porque o povo estava ali conquistando, estava começando a ganhar suas primeiras batalhas rumo à terra prometida. E o que é que acontece? Ele ficou desesperado e ele vai dizer: olha, vamos pegar aqui toda a nossa riqueza, vamos levar até Balaão, porque se Balaão amaldiçoar esse povo, nós vamos prevalecer contra eles. Só que eles se esqueciam que o Deus de Israel era com Israel. E que Balaão não poderia fazer nada se Deus não permitisse. Então eles chegam até Balaão e falam: ó, amaldiçoa o povo. Eu trouxe aqui os meus príncipes mais honrados, trouxe riqueza, para que você vá e amaldiçoe este povo. E Balaão fala: ó, vocês ficam aqui essa noite, eu vou falar com Deus, e o que Deus me disser, eu vou e digo a vocês. E Deus falou para Balaão: você não vai com eles, porque esse povo é bendito. E ali, continuando o contexto da história, porque eu não vou ler, a história é longa, mas continuando o contexto ali, o rei volta, os príncipes voltam até o rei, e o rei diz: não envia príncipe mais honrado, envia mais riqueza, nós vamos tentar convencer Balaão a amaldiçoar esse povo. E o que é que acontece? Eles voltam novamente, Balaão pergunta a Deus novamente, e Deus fala: vá com eles, mas você vai fazer só o que eu mando. No caminho,
Deus ali, aliás, Deus envia um anjo, o anjo aparece, a jumenta se assusta, a jumenta se desvia para um caminho, se desvia para o outro, e o anjo se colocando diante da jumenta, até um ponto que a jumenta não continua, Balaão açoita a jumenta, e Deus abre a boca da jumenta, e a jumenta repreende Balaão. E ali o anjo vai dizer que o caminho que Balaão estava seguindo era perverso, mas mesmo assim manda Balaão ir. Aí você pode estar me perguntando, como é que pode? Deus estava dizendo que não era para Balaão ir, mas estava permitindo Balaão ir. Eu quero dizer para você que Deus sabia que no coração de Balaão existia a ganância, a avareza. Então Deus permitiu Balaão ser enganado por ele mesmo. Porque Deus falou, você não é para ir, mas Deus permitiu. Por quê? Porque Balaão, na verdade, no seu coração, ele queria aquele prêmio, aquele dinheiro, aquela riqueza que aquele rei estava ali oferecendo para ele. E o que é que nós temos visto nesses últimos tempos? Muitos profetas com esse espírito que enganou Balaão, que é o espírito do engano. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu já fiz parte de um lugar totalmente dominado por esse espírito. E mesmo depois de crente, esse espírito dentro da igreja também tentou me perseguir. Mas eu vou lhe dizer qual é o remédio para você vencer o espírito que enganou Balaão, o espírito do engano. Conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você não pode ser enganado. Você não pode ser levado pelas astúcias de Satanás. O que tem acontecido nesses últimos tempos são pessoas que estão buscando muitas profecias e se esquecendo da verdadeira profecia que é a palavra de Deus. Porque se eu prefiro ouvir uma profecia que vem da boca de um homem, em vez de ouvir a profecia que é escrita, que é a palavra de Deus, eu estou pedindo para ser enganado. Ah, irmão, mas Deus não pode usar um profeta? Pode. Deus já usou profetas para a minha vida. Tenho certeza também que Deus já usou profetas para a sua vida. Mas o que tem acontecido nesses últimos tempos é que tem certas denominações, certos cultos, certas igrejas, certos profetas, que o culto inteiro é profecia. O culto inteiro é assim, diz o Senhor. O culto inteiro é só profecia. A live inteira é só profecia. O vídeo inteiro é só profecia. Tá errado. Por quê? Porque a maior profecia de todas é a palavra. Não é eu chegar para você e dizer, assim diz o Senhor, você vai receber a chave do teu carro, você vai receber a chave da tua moto, da tua casa, tu vai receber isso, Deus está fazendo isso, isso e aquilo. Mais importante do que isso é a palavra de Deus ser pregada. É a palavra de Deus ser ministrada, como esses dias eu vi aí um profeta muito conhecido, ele chegou para uma mulher, a vida totalmente desestruturada, uma mulher totalmente mundana, chegando para a mulher dizendo que Deus era com ela, que ela tinha uma grande intimidade com Deus, que Deus se agradava das atitudes dela. Que grande mentira. Se ele fosse profeta de verdade, ele chegaria para ela dizendo assim: irmã, eu vim aqui falar para você de Jesus. Se arrepende dos seus pecados. Se volte para Jesus, que ele vai te perdoar, ele vai mudar a tua história. Mas não, chegou dizendo, assim diz o Senhor, tu é uma mulher de Deus, tu é isso, tu é aquilo. A mulher com a vida totalmente contrária à palavra de Deus. Eu não posso chegar para uma pessoa profetizando, dizendo assim diz o Senhor, sabendo que a vida daquela pessoa tá errada. Balaão sabia que a atitude desse rei para com Israel estava errada. Por quê? Porque Deus falou para ele, olha, não amaldiçoe esse povo porque ele é bendito, mas mesmo assim ele quis desobedecer a Deus. E assim tem muitos profetas, em vez de pregar a verdade, em vez de dizer para aquela pessoa que ela está no pecado, alagassuri, calabachuri, bicandaraia, prefere dizer para a pessoa que a pessoa é mulher de Deus, que a pessoa é homem de Deus, que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Arabacandorobassuri, bicandaraia. Profeta que é profeta de Deus, não fala o que a pessoa quer ouvir. Profeta que é profeta de Deus, fala o que Deus manda. Prega arrependimento, prega mudança de caráter e Deus se responsabiliza. Aleluia. Shalai chou labacandarácia.
E é o que tem acontecido. Por que que Elias foi perseguido por Jezabel? Porque Elias falava a verdade. Elias falava para o rei Acabe o que ele precisava ouvir, e não o que ele queria ouvir. É por isso que ele foi perseguido por Jezabel e por Acabe. Por que que João Batista foi morto e a cabeça degolada? Porque ele chegou para o rei e disse, ó rei, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. E a mulher ali tramou a morte do profeta. Por quê? Profeta que é profeta de Deus, prega arrependimento e mudança de caráter. Vai ter momentos que Deus vai usar a pessoa em profecia? Vai sim, porque é um dom de Deus. Mas uma coisa é usar o nome de Deus em vão e dizer para uma pessoa, assim diz o Senhor, e a pessoa com a vida toda desconcertada, toda desmantelada, sair dali achando que foi Deus que falou, porque não foi. Foi o espírito do engano. Usando aquele falso profeta. Profeta em live dizendo, curte aqui o vídeo que eu vou te dar uma profecia, eu vou falar algo de Deus para você. Compartilha esse vídeo que eu vou fazer isso, faça tantas curtidas, faça tantos compartilhamentos, mande tanto de pix, mande tanto de oferta. Mentira! Estão indo pelo caminho de Balaão, estão indo pelo engano de Balaão, a avareza. Profeta que é profeta não prega a palavra de Deus por dinheiro. Profeta que é profeta não fala o que o povo quer ouvir. Profeta que é profeta fala o que Deus manda, mesmo que desagrade quem está ouvindo, mas vai estar preocupado em agradar o Deus do céu que está ouvindo. Aleluia. Xalagasuribicandaraia. Então é isso, irmão. É isso que está acontecendo no mundo. Abra seus olhos. Deixe de procurar profecia, vá procurar a palavra de Deus. Porque eu garanto para você que todas as vezes que você lê isso aqui com desejo de Deus falar com você, Ele vai falar. Mas tem gente que não vou procurar o fulano de tal ali, porque o fulano de tal ali é profeta, é usado por Deus, vai falar vai falar o que eu preciso. Não é assim. Deus não fala o que você precisa. Deus não fala o que você quer ouvir, Deus fala o que você precisa para aquele momento. Se o que você estiver precisando naquele momento é arrependimento, Deus vai falar arrependimento. Se você está vivendo uma vida de obediência a Deus, Deus vai falar para você o que Ele se agrada em relação à sua obediência. Mas Deus vai falar o que você precisa ouvir. Mas por que tem muitas pessoas sendo enganadas? Por quê? Porque estão buscando serem enganadas por esse espírito. É um demônio. É um demônio. É um demônio. É um demônio que está enganando o povo dentro das igrejas, está enganando o povo na internet, está enganando o povo nas redes sociais, homem dizendo que é profeta, que chega, pergunta o nome, faz isso, faz aquilo. E aí? Isso é profeta? Não, não é profeta. Eu vou dizer para você o que é profeta. Profeta é o que faz o que Deus manda e fala o que Deus manda falar e ponto final. Ah, te dou tanto. Te dou tanto para tu fazer isso, para tu falar isso. Não, falo o que Deus manda eu falar. Digo o que Deus manda eu dizer. Irmãos, é tempo da gente ter cuidado. Esse espírito do engano, ele está solto. Nem todos têm o Espírito Santo, não. Como é que a gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo? Quando ela tem o fruto do Espírito, que é dividido em várias formas, que é o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Aí que a gente vai saber quem tem o Espírito Santo. Não é pelos dons que você sabe que a pessoa tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo, o espírito do engano, ele pode ali se manifestar naquela pessoa com os mesmos dons, semelhante ao dom do Espírito. Ele pode se manifestar ali falando em línguas, em mistérios, revelando, profetizando, até mesmo pregando, enganando, mas não é o Espírito Santo. Como é que eu sei que a pessoa tem o Espírito Santo? Através dos frutos. Você não vai olhar primeiro para os dons, você vai olhar para os frutos. Essa pessoa tem fruto, então é profeta de Deus. Ah, essa pessoa tem dom, mas não tem fruto, não é profeta de Deus. Porque, primeiro, para ser profeta de Deus, tem que viver a palavra, praticar a palavra, para poder ter autoridade para falar da palavra. Não é simplesmente profetizar e nem dizer o que o povo quer ouvir.
Aí tem muitos que estão dizendo, assim diz o Senhor, papapá, papapá, papapá. A pessoa com a vida toda desconcertada, toda desmantelada, no pecado, no adultério, na prostituição, na mentira, fazendo tudo que não presta e dizendo que aquela pessoa é homem de Deus. Tá errado. Tá erradíssimo. Pessoas fazendo a palavra de Deus de comércio, cobrando valores absurdos para ir pregar numa igreja, cobrando valores absurdos para dar uma profecia. Isso não agrada o Espírito de Deus. Amém? Tem pessoas que vão viver da obra de Deus, vão viver das ofertas ali das igrejas que pregaram, mas tem pessoas que estão cobrando, estão comercializando, e isso não agrada o Espírito de Deus. O que eu quero dizer é que nós temos que nos arrepender todos os dias. Temos que colocar nossa vida diante de Deus todos os dias. Por quê? Porque senão nós podemos ser enganados por esse espírito do engano. Achar que estamos vivendo de uma forma correta, quando na verdade estamos vivendo de uma forma totalmente oposta. Essa é a mensagem que eu venho trazer para você. Profeta que é profeta fala o que Deus manda. Profeta que é profeta faz para agradar a Deus e não ao homem. Profeta que é profeta faz para a glória de Deus e não para a glória de si mesmo e não para encher o bolso de dinheiro. Então essa é a mensagem. Cuidado com o espírito do engano, o espírito que enganou Balaão, o espírito que enganou muitos profetas e que continua enganando muita gente e levando muita gente para o inferno. Mas eu quero dizer para você o que vai desviar você do inferno. É você olhar para Jesus. E como é que eu olho para Jesus? Olhando para a palavra dele. Porque ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se ele é o caminho e se ele é a verdade e se ele é a vida, eu vou olhar para ele, vou olhar para as palavras dele, vou praticar a palavra dele e não vou me perder, e não vou me perder no caminho do engano e vou encontrar o caminho da salvação. Mas se você for enganado, e se você não seguir a palavra de Deus, o precipício está posto diante de você. Essa é a verdade. Porque esses falsos profetas, eles têm levado as pessoas por um caminho que as pessoas acham que é o caminho de vida, mas na verdade é um caminho de volta. Estão levando as pessoas para o inferno. Por quê? Porque estão ensinando as pessoas a ir atrás de profecia, em vez de ensinar as pessoas a ir atrás de arrependimento. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu venho trazer para você nessa tarde. Cuidado com os lobos. Cuidado com os falsos. Siga a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E você vai ter luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.